Nosso tema hoje é disciplinar o pensamento, porque somos responsáveis pelas nossas criações mentais. Então, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja entre nós hoje e sempre. Então, nós encontramos esse conteúdo no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, no item 5, 6 e 7, também no livro dos Espíritos, na questão 459. Antes da gente iniciar a preleção, vamos fazer uma pequena reflexão. Vamos pensar, né? O que estamos pensando neste exato momento? Cada um vai fazer a sua. O que estamos pensando neste exato momento? Vamos um pouquinho mais além. Que tipo de pensamentos são? Como estão sendo os meus pensamentos nos últimos dias? São pensamentos bons ou ruins? Disciplinar o nosso pensamento significa que temos um poder criativo através dos nossos pensamentos. Nós podemos criar o que a gente quiser, moldando a nossa realidade e o nosso futuro. Ao sermos responsáveis pelos nossos pensamentos, nós podemos canalizá-los para o bem e para a evolução, construindo assim um caminho de maior bem-estar e atraindo circunstâncias positivas para o nosso dia a dia. Então, 2 oleiros estavam trabalhando com suas argilas. Um só reclamava da vida. Como é bem diferente de nós, né? A gente não reclama. E que seu vaso não estava saindo como ele queria. O outro oleiro trabalhava ao seu lado, percebendo as queixas, disse: eu estou trabalhando com a mesma argila. Estou criando algo diferente. Estou vendo o potencial que há nele. E estou criando algo belo. O primeiro ficou surpreso e perguntou: como você consegue fazer isso? O amigo respondeu: estou vendo a possibilidade de criar algo novo e belo, em vez de me concentrar nos obstáculos. Vou pensando positivamente e isso está me permitindo criar coisas incríveis ou algo incrível. Nosso pensamento é força criadora. Pensamos, sentimos e agimos. Nossa mente é igual um campo adubado pelos nossos sentimentos, nutridos e incentivados pela força do nosso querer. Porque tudo aquilo que nós queremos, se a gente com vontade realmente quiser, pensando a gente alcança. O pensamento é considerado uma faculdade criadora e energética do espírito, capaz de gerar formas pensamentos e ondas pensamentos, que criam e influenciam a vida ao nosso redor. Pensamentos bons e elevados criam ambientes e vibrações positivas, atraindo espíritos superiores e promovendo sensações agradáveis a nós e às pessoas que estão ao nosso redor. Enquanto pensamentos negativos criam ondas, né? E essas ondas criam uma atmosfera de baixa vibração, atraindo espíritos com as mesmas tendências nossas e gerando sofrimento. É fundamental, então, nesse momento, vigiar os nossos pensamentos, pois eles são responsáveis pela nossa construção do nosso destino e pela nossa evolução moral e espiritual.
Pelas nossas criações mentais, o homem é capaz de edificar na consciência seu próprio inferno e também o seu próprio céu. Se eu continuar vibrando em energia negativa, o céu e o inferno, eles não estão fora da gente, ele está dentro da gente. Está no nosso pensamento, na nossa consciência. Então, tudo aquilo que eu penso, eu gero uma energia. Essa energia vai criar o teu inferno ou o nosso céu. Jesus nos orientou sobre vigiar e orar, que é um alerta para a importância do controle mental. Então, sempre vem nas fichinhas, né? Muitos daqui recebem vigiar e orar o pensamento, vigiar e orar, né? O que quer dizer isso? Que você deve estar atento no que você está pensando. E quando você estiver pensando negativamente, deve mudá-lo. Fazendo algo que você consiga neutralizar esses pensamentos negativos. Então, a fim de não cair, quer dizer, em tentações e manter a força da vontade, de querer estar no bem. A verdadeira pureza, ela não está somente nos atos, também está no nosso pensamento. Que eu posso olhar por uma pessoa, eu não preciso fazer o mal a essa pessoa, mas se eu pensar o mal dessa pessoa, é como se eu estivesse fazendo. Como eu falei, nós criamos ondas mentais. Essas ondas mentais, elas são geradas através do nosso pensamento, que são energias, e elas atingem a outras pessoas, as pessoas que estão ao nosso redor. E também nós recebemos essas ondas mentais das pessoas que convivem com a gente. Então, Jesus já dizia, né, que a verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer, que ele condena o pecado e não o pecador, mesmo em pensamento, porque é sinal de nossas imperfeições. Principalmente quando a gente está trabalhando os vícios, os nossos defeitos. O pensamento vem, né? Vai lá, toma um golinho. Vai lá, fuma um cigarrinho. Vai lá, faz tal coisa. Agora, se a gente não vigiar o pensamento e não ocupar a mente com outra coisa, você vai cair na cilada. Em resumo, Jesus ensinou que os maus pensamentos são a raiz de muitos problemas e que a transformação do coração e da mente são cruciais para uma vida com Deus. Olha a importância. O homem vive cercado, né, por sua criação mental. Então, tudo que nós pensamos, as ondas estão circulando e a gente convive com com aquelas ondas que a gente cerca e com aqueles das outras pessoas. Influenciado e sendo influenciado, né? Influenciando e sendo influenciado. Então, o que a gente recomenda para neutralizar? A prece. A prece, ela é fundamental ao deitar e ao levantar. Quando passa na nossa cabeça, quando a gente tem vontade, quando os problemas estão muito difíceis, a gente acha que a gente não é capaz, que a gente não tem força suficiente, que a gente tem vontade de fazer algo, como tirar a nossa própria vida. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ser mais forte do que esses pensamentos. Se elevando, fazendo uma leitura e orando. E sabendo que a gente não está sozinho, nunca. Se um problema abater a nossa vida, é porque nós precisamos passar por aquelas circunstâncias para nos elevar. E nós temos que ser corajosos, porque todos nós somos importantes para Deus. Cada vida que importa, cada uma delas, como tema, né? Então, a prece, ela é força poderosa para neutralizar esses pensamentos negativos que nos acometem. Pois quando a gente faz a prece, atrai, né, os espíritos que estão perto de nós, que vêm da assistência. No Evangelho, aqui, se a gente pedir com força, com vontade, eles vão nos acompanhar e vão nos auxiliar.
E esses espíritos vão nos ajudar a higienizar as nossas mentes, os nossos pensamentos. E vão repelir os maus pensamentos da gente. E assim a gente precisa também de muita boa vontade, porque não pode falar, não quero fazer. Não, eu tenho que querer, não querer fazer, né? Porém, ainda precisamos estudar muito, nos instruir para compreendermos como o pensamento atua em nossa vida. Além da gente estudar, além da gente tentar ler, entender tudo que Jesus nos ensinou, nós também precisamos vivenciar isso. Nós precisamos viver. Como que eu quero ser bom? De que forma? Não adianta eu quero ser bom, mas eu tenho que praticar. Eu quero fazer caridade, mas não adianta só dizer eu quero, eu tenho que fazer. Né? Também podemos realizar a caridade como ferramentas importantes no zelo do campo mental. Porque no momento que a gente se ocupa auxiliando alguém, a nossa mente para de pensar coisas negativas. E a gente produz um elo de confiança com Deus. O pensamento se manifesta, então, por ondas bem sutis, a gente nem percebe. Por isso que a gente não vê. Né? Assim como a luz se propaga a partir de uma fonte luminosa, assim também é o nosso pensamento. Ele percorre o espaço emitindo e assimilando energia. Então, ele vai levando e vai assimilando tudo que ele puder. E a partir dele, podemos construir ou destruir. Lá no livro dos Espíritos, na questão 549, aliás, né? No livro dos Espíritos, tem uma pergunta assim: os espíritos podem influenciar os nossos pensamentos, as nossas ações? O que vocês acham? Aí né, Kardec procurando lá, veio a resposta. Mais do que nós podemos imaginar. Muitas vezes nós somos até comandados por eles. Por isso que a gente deve vigiar o nosso pensamento. Para que a gente não seja peça fácil para os espíritos inferiores, mas sim dos bons espíritos. Quando temos a consciência que somos influenciados pelo mundo espiritual, precisamos vigiar os pensamentos e assim nós podemos totalmente neutralizar eles, né? Precisamos estar sempre nos ligando com o plano espiritual. No livro Pensamento e Ação, de Emmanuel, Martins Peralva, é um livro bem fininho. Ele é um grande estudioso sobre o pensamento. E ele nos alerta. O que estamos pensando é ali que vai estar a nossa alma. Guardem isso. O que nós estamos pensando é ali que vai estar a nossa alma. Então, podemos alcançar o outro com relação ao nosso pensamento. Cuidado com o que a gente pensa. E para encerrar, deixa eu contar um conto para vocês dos índios americanos Cherokee. Um jovem guerreiro, ele estava indignado e com muita raiva. E ele chegou perto do seu avô Cherokee, contando que sofreu uma injustiça do seu amigo. E o avô disse ao neto: deixa eu te contar uma história. Eu mesmo, algumas vezes, senti grande ódio daqueles que fizeram coisas que não foram tão boas para mim. Tanto que sem qualquer arrependimento daquilo que fizeram. Todavia o ódio corrói-te, mas não fere o teu inimigo. É o mesmo que tomar veneno, desejando que o teu inimigo morra. Lutei muitas vezes contra esses sentimentos. E o avô continuou contando ao neto. É como se existissem dois lobos dentro da gente. Um deles é bom e não magoa. Ele vive em harmonia com todos ao redor. E não se ofende quando não se teve intenção de ofender. Ele só lutará quando for certo fazer e de maneira correta. Porque todo espírita, ele não é uma pessoa que fica calada. Ele sim tem que lutar na hora certa e quando for certo. A gente não precisa ficar calado para tudo. Mas o outro lobo, esse era cheio de raiva. Mesmo as pequeninas coisas o lançavam num ataque de ira. Ele brigava com todos ao tempo todo, sem qualquer motivo. Ele não podia pensar de tanta raiva.
porque a sua raiva e o seu ódio eram muito grandes. E uma raiva inútil, pois sua raiva não ia mudar as coisas. Algumas vezes é difícil conviver com esses dois lobos dentro da gente, pois ambos tentam dominar o nosso espírito. O jovem olhou atentamente ao seu avô e perguntou: qual deles vence? O avô respondeu, bem baixinho: aquele que eu alimento. Então, qual lobo nós estamos alimentando com o nosso pensamento? O lobo do bem ou o lobo do mal? O que queremos para a nossa vida? Queremos ser felizes ou queremos sofrer? O que eu escolho? Trabalhar no bem ou trabalhar no mal? Então, a partir de hoje, vamos tentar disciplinar nosso pensamento. Fica um convite para vocês, amoroso da minha parte, vivendo em oração, com a ajuda de Jesus, nosso mestre, e de toda a espiritualidade amiga que nós temos à nossa disposição. Assim nós podemos criar um ambiente harmonioso e belo ao nosso redor e ainda teremos auxílio de outras pessoas e também dos nossos benfeitores. Que assim seja. Que assim seja.